A convite da OCENG, com apoio das centrais, começamos a desenvolver desde o final do ano passado uma mentoria junto às cooperativas de crédito para entendermos os desafios de um Brasil operando com as menores taxas de juros da história. A mentoria teve início no dia 3 de março, depois do Carnaval, e o mundo se deparava com uma nova epidemia na China, provocada pelo coronavírus, que dessa vez foi batizado de Covid-19 e que foi discutido nas nossas salas de aula. Até então, acreditávamos e analisávamos o impacto que essa epidemia chinesa teria no crescimento global e, claro, no crescimento brasileiro. Na quarta, no dia 4, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou um relatório sobre os impactos dessa epidemia. Isso há 16 dias atrás. E projetavam que o PIB global iria deixar de crescer 0,5 ponto percentual e terminaria 2020 com um crescimento de 2,9%. O Brasil, ao invés de crescer 2%, cresceria 1,7%. E os Estados Unidos, que antes da epidemia na China deveria crescer 2,1%, terminaria o ano com um crescimento de 1,9%. Ou seja, tínhamos uma epidemia na segunda maior economia do mundo. No país que é o maior importador de commodities e grande produtor de tudo, inclusive suprimentos e componentes para diversas cadeias produtivas globais, em especial para a indústria eletroeletrônica e para a indústria farmacêutica. E isso foi há 16 dias atrás. E como planejado, focamos a mentoria na tendência de queda da taxa Selic para baixo de 4% até o final do ano, com uma inflação sob controle em torno de 3,7% e um aumento de competitividade dos nossos produtos com um dólar acima de 4. O que chamei de política 4x4 do Paulo Guedes, tração nas 4, rumo ao crescimento sustentável. Mas a epidemia se espalhou e mostrou na Itália a velocidade impressionante de disseminação do vírus. E da Itália ganhou o mundo, mas a Itália virou o parâmetro para o combate ao vírus. A epidemia virou pandemia e o isolamento social, o único remédio capaz de conter o crescimento geométrico do vírus e impedir o colapso dos sistemas de saúde pelo mundo afora. Impossível multiplicar leitos, profissionais da área de saúde e hospitais na velocidade do vírus. E aí, a epidemia que virou pandemia se transformou no que pode vir a ser a maior crise da história da humanidade, uma terceira guerra mundial. A população do planeta está se isolando para combater o vírus e, consequentemente, paralisando o setor de serviços de uma população cada vez mais urbana. E a crise sanitária e econômica está se transformando em recessão global. O setor de serviços responde por mais de 80% do PIB americano, mais de 70% do PIB brasileiro. E aonde estão os consumidores? Em casa. Empresas aéreas estão parando de voar. O setor de turismo está parado. Cinemas, academias, bares, restaurantes fechados. E o governo americano já admite que o desemprego, que hoje é pleno emprego, pode atingir 20% da população economicamente ativa da maior economia do mundo. Desemprego maior que este só foi registrado em 1933, no auge da Grande Depressão e depois da crise de 2008. Na Grande Depressão, o desemprego chegou a 24,9% nos Estados Unidos, em 2008, 10%. E aqui no Brasil, o desemprego já atinge 11% da população economicamente ativa e deve disparar. E os juros, que cairiam 3,75% até o final do ano, já foram cortados para esse nível e podem cair mais, já que a atividade econômica está parando. Resumo da ópera: podemos estar entrando no território de juros negativos já. E não para aí. O isolamento social diminui o consumo, em especial de combustíveis, e os árabes não querem parar de vender. E assim aumentaram a produção, entraram no mercado vendendo petróleo a $25, fazendo com que o petróleo atingisse na quarta-feira a menor cotação do século. E aí juntou pandemia com choque de petróleo às avessas. Com as pessoas paradas, o governo teve que anunciar
medidas de proteção ao emprego das pessoas, à manutenção dos autônomos, do microempresário, esses que tanto cresceram na recessão brasileira, mas medidas especiais para as empresas dos setores mais atingidos, recursos para o setor de saúde, enfrentar o que ainda está por vir. Foi decretado o estado de calamidade pública e a meta fiscal de déficit de 124 bilhões para este ano não precisa mais ser cumprida. No melhor cenário, poderemos ter um déficit de 200 bilhões no final do ano. Mas as incertezas levaram os juros de prazo mais longo a dispararem, apesar do corte e da tendência de queda da taxa Selic. Fiquem atentos ao comportamento dos juros futuros. A saída de capitais da Bolsa em busca de investimentos mais seguros turbinou o dólar, que atingiu a maior cotação da história, R$ 5,20. Nem na crise financeira de 2008, os bancos centrais injetaram tanto dinheiro no sistema financeiro. Governos como o italiano, o japonês, o francês, o americano já estão dispostos a assumirem empresas e muitos já iniciaram compras de ativos. Esse é o quadro hoje. A economia global espera por um medicamento ou uma vacina capazes de domar o vírus para que ela possa voltar a funcionar. Quanto mais tempo durar o isolamento social, maior será a crise. Mas a batalha é pela preservação das nossas vidas, os ativos mais preciosos do planeta e os únicos capazes de reconstruir o mundo. Prezados dirigentes de cooperativas, colaboradores, cooperados, a hora de união, de reflexão e de antecipação dos problemas que virão em decorrência dessa crise. Mas os problemas existem para serem conhecidos e solucionados. O Sicoob é a casa do dinheiro de cada comunidade aonde uma cooperativa de crédito está instalada. Sugiro que seja feito um mapeamento de toda a carteira de crédito para identificação dos cooperados, pessoa física ou jurídica, mais afetados pelo isolamento social. E aí, contate o seu cooperado, de preferência pelo telefone ou pelo canal digital, pois é tempo de quarentena. Tente entender suas dificuldades e encontrar as melhores soluções para seus possíveis problemas. Adote medidas preventivas e soluções criativas. O mundo já não é mais o mesmo. Mas, como dizem os chineses, as crises são sinônimo de oportunidade.